Levante suas mãos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque você habita em nós. Obrigado porque você habita no meio dos louvores do seu povo. Pai, em nome de Jesus, cremos numa noite onde vamos celebrar a nossa novidade de vida, a substituição que Cristo fez através da sua crucificação, nos redimindo, nos comprando com um alto e maravilhoso preço. Cremos, aleluia, nessa cruz que nos deu a vitória, nessa cruz que nos alcançou com o amor de Deus, e cremos na nossa novidade de vida, ajuntados a Cristo, assemelhados a Ele, unidos como um só corpo, como filhos de Deus. O antigo unigênito do Pai passa a ser o primogênito dentre muitos irmãos, e nós fomos achegados à família de Deus, e nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Você crê que você está na casa do seu Deus e Pai? Fica à vontade, se senta. Deus te abençoe. Obrigado. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Vou perguntar de novo para te convencer e você me convencer disso. Você está feliz com Jesus? Jesus é o motivo da sua canção? Eu me lembro, irmão Josenito também. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. E o que mais? A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Talvez você também tenha alguns, como a letra diz, muitos motivos para chorar, muitos motivos para até desistir do caminho. Mas graças a Deus pela vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus porque nós podemos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Graças a Deus que você tem uma igreja que crê na doutrina do Senhor. Aleluia. Quem crê numa plataforma funcionando aqui? Quem já viu aqui pela fé? Eu sei que você já viu o projeto, já viu a imagem. Mas eu estou vendo uns irmãos aí tentando se esticar. Irmão César que é mais baixinho do que os outros, né, para não dizer o contrário. Fica tampando a visão. Mas eu creio, até o final do ano você vai estar livre dessa confusão. Porque nós vamos celebrar o nosso aniversário com tudo pronto. Mas o negócio que eu quero lembrar para você é que, sem plataforma ou com plataforma, Jesus já venceu. Jesus nos deu a vitória, Ele nos deu a vida abundante. E amados, eu quero convidar você a se lembrar das coisas que Jesus fez. Cristo lá na cruz do Calvário, Ele se tornou para Deus algo e para nós também algo. Ele nos substituiu, Ele nos identificou com Ele mesmo. Além de tomar a nossa identidade pecadora, de devedores, Ele nos substitui lá na cruz do Calvário e nos faz agora louvor da glória de Deus. Quem crê que essa obra foi completa? Se você crê, você está vivendo. Porque quem crê tem uma ação correspondente e você foi chamado para viver à altura do seu chamamento. Quem foi chamado por Cristo Jesus aqui? Amados, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que ninguém sabe decorado, só eu, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que talvez um dia, se Deus quisesse, quem sabe, lá na glória, não, todo aquele que nele cresce. Quem crê? Então você não vai perecer, você recebeu a vida eterna. Sabe, a questão que a gente precisa entender que pela fé nós recebemos tudo o que Jesus conquistou. E se tem um livro que eu posso te citar para você acompanhar essa ministração, eu vou já te indicar, é W. Kenyon. O livro A Identificação. Nesse livro ele está literalmente falando da situação que aconteceu lá naquela crucificação.
o que é que a justiça de Deus e como a justiça de Deus se satisfez com a obra vicária de Jesus. Quem já assistiu a Paixão de Cristo aqui? Sabe, amados, aquele filme retrata, principalmente o do Mel Gibson, ele retratou de uma maneira singela, leve, parecida com algo que alguém disse sobre o sofrimento e sobre a crucificação. A Bíblia diz em Isaías que quando os homens olharam para ele não tinha mais forma humana. Depois daquele cuidado, né, o amaciar dos soldados romanos, inclusive ali ele nos substituiu. Naquelas pancadas, naquelas chicotadas, nas 39 menos uma. Ou isso, 40 menos uma. É 39. Tinha um 39 em algum lugar. 40 menos uma. Mas com homens treinados para machucar. Um soco de um soldado romano valia muito para quem levava. E Jesus apanhou muito. Jesus sofreu muito. E ele nos substituiu, inclusive, ali. Você já parou para pensar que esse ano, o ano que passou, os anos que você já vive crendo no Senhor Jesus Cristo, valeram a pena cada bofete que ele levou? Para ele valeu, e para você? A Bíblia diz que ele se entregou porque já antevia o resultado do seu penoso trabalho. Aleluia! Eu garanto a você, amados, que eu fui do tempo que dizia, deveria ser eu. Quem já falou isso? Não deveria ser Jesus, Jesus é o justo e justificador. Não deveria ser ele lá na cruz. Não deveria ser ele pagando pelos meus erros. Era justo se alguém me pegasse pela beca e dissesse, é você sem vergonha, é você que vai para a cruz. Jesus não deveria estar lá. Quem acredita nisso? Deixa eu corrigir, essa crença está errada. Ele foi porque ele deveria estar lá. Ele era o único que poderia estar lá. Eu não conseguiria, e se eu soubesse que era por você, eu abria o bico e dizia, não quero, não vou, gosto não. Quem gostou dessa ideia? O pastor te ama tanto que não morreria por você. Eu estou dizendo pastor Cláudio, pastor Jesus morreu. Diga, graças a Deus, por Jesus Cristo, porque ele não é feito pastor Cláudio, mas pastor Cláudio foi contado por Jesus também. Mesmo não querendo morrer por você, eu aceitei o Jesus que quis morrer por mim. E sabe, amados, ele nos substituiu perfeitamente. E o E.W. Kenyon, ele fala lá sobre a crucificação, que no dia que Jesus estava lá pendurado na cruz, algo no reino espiritual estava acontecendo. Deus, no reino espiritual, estava tomando satisfações com a raça humana. Deus estava castigando a insubordinação, o levantar-se contra a ordem divina, o pecar contra a lei de Deus. Deus estava se levantando com toda a sua autoridade, justiça e santidade e amor, massacrando o pecado em um único que deveria e poderia receber o massacre. O único perfeito, sem mancha, sem mácula. E aqui na crucificação acontece 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Mostra para mim, por favor, o que está escrito lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Quem fez? Diga Deus. Fez Jesus. Pecado. O santo de Israel fez o ente santo que nasceu da Virgem Maria, pecado. Porque até antes da crucificação, ele era santo. Sofria todas as coisas na sua carne, mas obedeceu pelo que sofreu, mas não pecou. Ele era o justo
recebendo o pecado de todos os homens, inclusive dos que ainda vão nascer. E ali, na cruz, Deus faz Jesus pecado. O cordeiro deixa de ser o cordeiro para ser o pecado. Ele se identificou de uma maneira tal que ele não era mais o cordeiro de substituição, ele era o pecado. E no pecado, Deus traz a justiça plena. Diante de Deus não pode haver pecado, diga amém. Quem estava aqui de manhã? Eu soube, foi muito bom. Ainda bem que eu estava em outro lugar. Mas eu soube. Chegou as dores. Mas a palavra de Deus é pura, perfeita e boa. Diga, a palavra de Deus é pura, perfeita e boa. E diga, e Deus é santo. Amém? E Deus, por ser santo, Ele julga o pecado. E no arraial do povo de Deus, não pode haver pecado. Porque Deus já fez Jesus pecado por mim e por você. Eu e você não somos dignos de voltar ao pecado. Porque isso não tem nada a ver mais conosco. Diga, a vida de pecado não me pertence. Porque Jesus já levou. Você ouviu o que você disse? Jesus já levou. Ele não vai levar, ele já fez. Ele não vai morrer de novo, ele já morreu de uma vez por todas. Ele satisfez a justiça divina. E lá naquela cruz, as pessoas estavam como judeus, entregando o homem Jesus, o filho de José, filho de Maria, aquele que estava trazendo uma subversão à religião da nação. Era o homem Jesus ali crucificado. Crucifica-o, nós queremos Barrabás. Crucifica esse homem. Mas no reino do Espírito, Deus via o homem Jesus do coração. O homem Jesus espiritual, que assumiu a identidade do pecador. E nesse Jesus espiritual, Deus coloca a culpa. Porque o pecado é de essência espiritual. Primeiro você peca dentro para depois fazer no externo. Um homem, quando vai fazer adultério ou praticar o adultério, ele não adultera logo no ato. Primeiro ele concebe nos seus desejos. Primeiro ele concebe na sua intenção, depois ele vai fazer o ato. E o homem Jesus, o homem do interior, o homem do coração, foi feito pecado. O puro se tornou impuro. Quem o fez? Capítulo 5, verso 21 diz: Deus o fez. Jesus não mentiu. Jesus não mentia, não enganava, não fazia nada de errado. Ele recebeu sobre si uma culpa que não era dele. E deixa eu dizer, antes que você corra e diga que não fez nada, a sua culpa e a minha culpa e de toda a humanidade estava sobre ele. Deus pegou tudo isso e disse: olha Jesus, olha o que eu vou fazer com você agora. Toma o pecado de todo mundo. Você não é mais o filho em quem eu tenho prazer. Quem lembra que esse foi o início do ministério de Jesus? Jesus vai lá para se identificar com a humanidade no batismo de arrependimento de João, e ele se identifica. João nem queria, né? Não, Senhor, eu não vou te batizar, que é isso? Eu não sou digno nem de amarrar tuas sandálias, você vai me batizar com fogo e com o Espírito. Como é que eu vou te batizar? Ele diz: não, João, me batiza aqui, para que se cumpra toda a justiça. E ele se identifica com o homem pecador ali mesmo, sem tendo pecado. Ele se iguala à humanidade. Ele precisava mostrar para os praticantes da lei que ele, homem Jesus, praticava a lei. E ali, saindo dessa prática da justiça da lei, ele ouve uma voz celestial dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E vem a pessoa do Espírito Santo, selando a pessoa do homem Jesus, e enchendo ele com o Espírito sem medida, dando a ele poder sobrenatural, para viver os 3 anos e meio, fazendo o bem,
destruindo as obras do diabo, curando todo mundo, mas o início dele é uma identidade dele com Deus. E lá na cruz, segundo a visão espiritual de Deus, Deus olha para ele e lembra que ele disse: esse é meu filho, eu hoje te gerei, esse é meu filho em quem tenho prazer. Mas ele agora diz: você não é mais meu filho, você é pecado. Por causa de Cláudio, por causa de Neide, por causa de Tiago, por causa de Milka, por causa de Joyce e David, por causa de Josenilton e Eliane, por causa de Cleide e César, por causa da irmã Fátima, você agora é pecado, e eles vão se tornar minha justiça? Você consegue pensar essa troca? Então, já naquela situação de que já nos tempos passados, o diabo, como a antiga serpente, tinha ouvido que Deus ia gerar um descendente da humanidade, que seria como a autoridade que pisaria na cabeça do diabo e tiraria o poder dele, mas ele feriria ele no calcanhar. E o diabo disse: se eu posso ferir o calcanhar, eu posso tirar a vida. Serpente peçonhenta é o pecado, junto com o diabo, ou o diabo junto com o pecado. O diabo é o inventor dessa história de pecado. Ele peca desde o início, desde o princípio, e o pecado é a peçonha dessa serpente. E não sei se você sabe, existe uma serpente das piores, de ser confrontada entre ela e o homem, você vai sair perdendo de todo jeito: a mamba negra. Essa é a serpente que uma gota do veneno dela é suficiente para matar 20 homens adultos. E quem já viu uma serpente venenosa inoculando o veneno, ela não só deixa uma gota? Então, um encontro de uma picada de uma serpente dessa é morte. E aqui eu faço uma analogia da serpente Satanás com o pecado, inoculando no calcanhar do homem Jesus. Jesus chega como aquele que representa a autoridade divina, tira o poder do diabo pisando sobre a sua cabeça e devolvendo à humanidade, mas ele é picado no calcanhar. Um pecado é lançado sobre ele. E não é um pecado, é o pecado. Não é qualquer coisinha. Não é uma invencionice, mas é o pecado. O que trouxe a condenação sobre todos os filhos de Adão, de geração a geração. Sobre todas as alianças, o veneno do pecado foi inoculado. E todos pecaram. E careciam da glória de Deus. E Jesus, recebendo esse veneno, agora no reino do Espírito, o diabo olha para esse Jesus, homem, e diz: ele é pecador. No início do seu ministério, Jesus é confrontado por Satanás, mas ele expele Satanás pela palavra, está escrito. Mas contra ele agora tem uma escritura de dívida. O diabo lança diante de Deus a escritura de dívida, e já que ele é o substituto, ele é digno de inferno. Pela primeira vez na vida, Jesus não vai dizer: eu faço o que vejo o Pai fazer. Eu ouço e falo como o meu Pai fala. E eu digo exatamente o que ele diz. Mas quando Deus faz ele pecado, ele grita: Deus meu, não é meu Pai, é Deus meu, por que me desamparaste? Oh, aleluia. Eu não sei se você sente vergonha dessa cena, porque sou eu e você agora na plateia olhando o homem Jesus, picado mortalmente pelo pecado, e abandonado, ferido de Deus, amaldiçoado, sem nenhuma culpa. Mas no reino do Espírito, Deus estava fazendo algo e o diabo também fazendo algo.
A acusação chegou. O juiz sentenciou a morte, e morte espiritual. Separação eterna. Sem contato mais com aquele que ele via o tempo todo. Com aquele que ele dizia, esse é meu pai. Importava que eu estava na casa do meu pai quando ele era adolescente, ele disse para os pais. Ao passar dias lá em Jerusalém, e a família sem saber onde ele estava, voltando ao templo, ele estava conversando com os doutores da lei. E quando Maria pergunta para ele, ô menino, tem juízo não? Vamos para casa, o que é que está fazendo aí? O que é que ele diz? Importava que eu estivesse na casa do meu pai? Onde vocês queriam que eu estivesse? E todas as obras que Jesus realizava, ele dizia, meu pai as faz através de mim. Mas lá na cruz, ele não conseguia mais enxergar o pai fazendo através dele. Porque o pecado é literalmente separação entre Deus e o homem. E Jesus, que nunca tinha experimentado isso, nunca, o que era ser eterno, que se esvaziou da sua eternidade e passou a ser o homem Jesus, que era ungido com o Espírito pleno, é abandonado agora, deixado de mão lá naquela cruz, como alvo de toda a ira de Deus. Você já tentou separar uma briga do que Deus diz que não é para ficar na frente dele? Eu acho que David já deve ter amigos, deve ter tido amigos na escola, principalmente, né, David? E naquela situação de briga, David entra no meio com os braços longos dele, separa um para um lado, separa outro para o outro, né? E desapartou e ficou aquilo, não deixa disso. Se Deus vai com as narinas fumegando, com os olhos que tudo vê e tudo sabe, e que ao olhar dele e ao resfolegar da sua narina, os seus inimigos se derretem como cera, parte para cima de você, o que é que acontece? A Bíblia diz que Deus se encheu de zelo e de ira, e ele desnuda o seu braço como alguém que arregaça as mãos e parte para dentro. E ele fez isso em Jesus. Pastor, o senhor quer me entristecer, quer me encher de culpa por causa de Jesus? Não, eu quero te dizer que ele foi massacrado por um que ninguém poderia pará-lo. Se Pilatos quisesse, ele pararia o torturador. Mas quem pararia Deus? Quem diz ao oleiro, o que estás fazendo com esse barro? Que ideia é essa de fazer um vaso, a forma que você quer? Você está compreendendo essa situação? Agora Deus estava olhando para o homem Jesus pecador e vingando nele o pecado de Adão, de Cláudio, de toda a raça humana. E sentencia a ele a separação eterna. Mas algo aconteceu também naquele ambiente. O natural estava sendo massacrado e o que estava vertendo dele, diga sangue. Diga sangue inocente. Diga no sangue estava a vida de Jesus. Mas o homem Jesus foi identificado como o pecador. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas o sangue do justo Abel, em Hebreus 11 você vai ler sobre isso, até hoje clama a justiça. Como não clamaria diante dos céus e da terra e diante de toda a criação o sangue do justo Jesus? O diabo disse, eu acabei com o sonho de Deus. Deus disse, eu acabei com o sonho do diabo. E o homem Jesus no meio. Os demônios viram o homem Jesus descer. Os anjos santos dos céus viram Deus impingir a justiça em Cristo. E ele vai para o inferno. E a Bíblia diz que por 3 dias ele está no seio da terra, mas sem fazer mais nada. Jesus chateado, porque o Pai o decepcionou, desce ao mais profundo do inferno e senta lá no canto com o diabo e diz, covardia, fuleiragem.
Eu estava de boa no céu. Eu estava lá vivendo meu tempos eternos, cheio de glória, onisciência, onipresença, onipotência. E o meu pai vem e diz, tem um serviço para tu, um serviço leve, é fácil. Desce aí, se esvazia só lá, nasce de mulher, fica limitado, sente dor de barriga, fica com sono, fica cansado, vai lá, corre, vai ter uma casa, não vai ter, vai dormir no sol, vai dormir na chuva, vai ter que andar sobre as águas de vez em quando, mas não pode nadar muito assim não, porque você vai precisar de barco. Você vai ser atacado quando você poderia simplesmente pelo seu olhar dissolver os ataques dos inimigos, mas você vai levar na cara aquilo que você nunca foi tocado. Imagina Jesus chorando no canto do inferno. Bem que eu não queria vir. Eu sabia que ia dar errado. Né? Você consegue imaginar Jesus assim? Não, mas eu consigo ver o outro lado dizendo, acabou. O dragão venceu. O dragão pegou o filho que estava sendo esperado e agora perdeu, pecou, dançou, está no inferno e a chave é minha. O reino é meu. Eu ganhei. Mas existia algo chamado, diga, o sangue, que tem uma voz mais alta do que a voz de Abel. Se até hoje eu e você podemos dizer, o justo Abel entregou diante de Deus a primícia e nos alegramos com o sacrifício de Abel, oferecendo a melhor oferta a Deus, a melhor das melhores que se possa imaginar, quantas melhores possa ser, estava lá no chão do Gólgota, estava lá no chão daquele local onde ele recebeu as pancadas, estava no caminho até ao Gólgota, o sangue clamando, justo, 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 não é justo, a morte desse justo, ele é justo, ele é justo, ele é justo, e Deus dizendo, não, eu sei que ele é justo, mas eu vou fazer ele pecado. Porque tem algo por acontecer, tem pessoas que eu vou resgatar, e no que o diabo disse, acabou, quem domina sou eu, veja esses reinos do mundo, veja essas riquezas que tem aqui, eu posso dar a quem quiser, porque a mim foi dado. Vê em Jesus o fim da autoridade humana, mas Deus, por ser justo, ouve o advogado da apelação, tem um sangue clamando aqui, ele diz, mas ele tem um serviço para fazer, ele precisa ir ao inferno, e pregar aos espíritos em prisão, e anunciar que o Redentor vive. Ele vai buscar Adão, Abraão, e seus descendentes, ele vai buscar aquelas pessoas que nunca entenderam sobre o evangelho das boas notícias, e vai pregar a todos que estavam presos na região espiritual, Sheol, ou Hades, e ele anuncia que ele era o Messias esperado, era aquele a quem Enoque anunciou que viria, era aquele a quem Adão disse, olha, eu andava com ele todo dia, ele se apresentou e anunciou a salvação, e no dia específico, no prazo específico e estipulado, antes da fundação do mundo, o sangue gritou alto, e o justo juiz disse, porque a morte não é digna de reter ele aí, Jesus, volta para casa. Nenhuma religião, nenhuma ideologia tem fundamentação no seu fundador vivo. Buda, o grande profeta, Mohammed, todos eles têm lá as suas honrarias, suas honras póstumas, mas no túmulo que é identificado como local, o túmulo da rocha, o local do sepultamento de Jesus, está lá escrito,
ele não está aqui, o túmulo está vazio. As honras não é para o morto, é para o vivo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos no início do domingo, aliás, no final de domingo, no início do mês, celebrar a Santa Ceia do Senhor, que nos traz à memória a sua morte e acabou. Não, é a sua identificação na morte, mas também a nossa identificação na sua ressurreição. Mas vamos para a história. O diabo viu, e ele vai ter agora que reclamar sobre o homem pecado. Jesus, apresente suas queixas. Ah, ele mentiu. Cadê a mentira dele? Ah, ele roubou. Cadê o roubo dele? Ah, ele falou mal das autoridades. Eu me lembro que ele chamou raça de víboras. Mas são raça de víboras. Ah, então não é mentira, é verdade. Retira a queixa. Ah, ele bateu injustamente naqueles cambistas que estavam no templo. Olha só, na casa de Deus, onde Deus é amor. Deus é amor. Deus recebe todo mundo. Qualquer coisa serve. Serve não. Deus é amor, mas ele também, o ditado, né? Ele é justiça. O justo Jesus corrige os ladrões, cambistas, que estavam fazendo da casa de oração, casa de câmbio, de mercado, mercadejando a fé. A acusação cai por terra. Não tem pecado. Então, se não tem pecado, por que ele está no inferno? É que ele quis. Não tem essa de ir para o inferno porque ele quis. Esse daqui não. Esse daqui, ele substituiu. Ele comprou o que você havia roubado, que era dele, que ele sabia que estava com você, e pagou com o preço que você exigiu. Com a vida. Mas só que você não é digno de reter a vida dele. A Bíblia diz que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é hoje o mesmo poder que opera em mim e em você. Quem é esse poder? Quem sabe? Espírito Santo. O Jesus que só podia estar ali em Jerusalém, Cafarnaum, Samaria, aos arredores de Judéia, de vez em quando ali no jardim, de vez em quando nas sinagogas, de vez em quando na rua perto dos parentes, de vez em quando em algum lugar, agora era ressuscitado e levantado aos céus para que pudesse estar reinando nos corações de todos em qualquer lugar. E o poder de Deus para colocar nele a identidade de pecado também era poderoso para o resgatar das mãos dos grilhões da morte. E o poder que Deus usou foi tanto que algumas viúvas, algumas mães receberam seus entes queridos de volta. Você sabia disso? Você já leu nos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus? Foi um poder tão absurdo, tão poderoso, que quem estava do lado levantou. Só quem não viu ele se levantando foi os soldados que estavam tomando conta, para ele não levantar. E o diabo perdeu. Causa ganha. Sabe aquele empregado que perturba na empresa e diz, eu vou botar na justiça, viu? Se eu sair eu vou botar na justiça. Aí chega lá, ele perde a causa. E se perturbar muito, ainda vai ter que pagar o advogado da empresa. Porque ele era o errado. Foi assim com o diabo. Ele trouxe a acusação, mas que não colava na pessoa de Jesus. Colava em mim e em você. Não, você nem viveu naquela época de Jesus, né? Mesmo você não vivendo, confere aí se você tem carne.
Tem ou você está aí só no espírito? Oh, aleluia. É essa natureza carnal que você herdou do homem Adão caído. E foi essa natureza carnal que Deus massacrou lá na cruz. E colocou a marca do pecado em Cristo. Porque eu e você não poderíamos mais ficar como Abel, não, Caim, com uma marca que identificava, se alguém matar ele, vai morrer também. Eu precisava, como pecador, morrer em Cristo. Romanos capítulo 6. E o que Jesus fez agora exige de mim, de você, uma identificação. Eu reconheço, era eu que deveria estar lá na cruz. Era eu que deveria receber esse veneno. Era eu que deveria morrer, mas só que eu não tinha como voltar porque eu tinha culpa. Aleluia. Se você chegou em Romanos capítulo 6, me aguarda aí um pouco. Aleluia. Diga, Deus é bom. No versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Ou por meio de quem? De Cristo Jesus, aquele que estava no inferno. Deus o fez pecado e ele estava no inferno depois que ele morreu. Alguma coisa não está batendo. Quem lembra que ele começou com a identificação dele lá no batismo de João? Ele se fez carne, se esvaziou de tudo, se identificou com nossos flagelos e limitações, e na prática da lei, que homem nenhum conseguia satisfazer a lei, ele satisfez. Entrou na justiça plena da lei, praticando tudo o que Deus exigia, ele fez simplesmente 100%. Morreu. Foi colocado no espírito dele o pecado da humanidade. Mas o sangue dele clamava sobre a carne dele que era pura. Jesus não fornicou, Jesus não adulterou, Jesus não roubou, Jesus não mentiu, Jesus não enganou, não pensou nenhum mal, quando ele botou até o sarrafo sobre a medida de odiar os seus irmãos, né? Foi isso que ele disse. Não, ele disse, se um homem odiar o seu próximo, ele é assassino. A lei estava dizendo, ame o seu próximo e aborreça seu inimigo. Jesus diz, olha, ame o seu próximo como a si mesmo. Nota 10, mas aquele que odeia o seu inimigo é um assassino. Por que ele foi dizer isso? Para que ele queria que a gente chegasse ao nível de um pensamento desse? Porque a lei, segundo o próprio Romanos diz que a lei não satisfez, porque ela estava enferma com a incapacidade da carne humana. Por isso que a carne de Cristo precisava ser moída. Porque ele se identificou comigo, com você na carne. A carne que para nada serve, que não herda reino dos céus, precisava ser castigada. E em Cristo foi castigada. Mas o sangue puro, carmesim, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. O diabo esqueceu que tinha sangue nessa carne. E clamava ao Deus justo, justiça. E justiça foi feita. No castigo e na redenção. Na satisfação da justiça, da ira de Deus, que se apaziguou na morte do homem Jesus. Mas a redenção também trouxe alegria a Deus. Porque agora ele redimiu não só o homem Jesus. Porque onde abundava o pecado, o pecado começou por uma ofensa e entrou e magoou toda a humanidade, todos pecaram.
Então, já que todos pecaram por causa de um, todos seriam justificados por causa de um. Era essa a moeda de troca. Jesus é levantado justiça. E nele somos levantados. Aleluia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo já responde de modo nenhum. Nós que estamos o quê? Você está o quê? Se convença aí, pelo amor de Deus. Você está o quê? Não, volta lá. Para o 2. 6, 2. Romanos capítulo 6, verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele... Quem ainda é pecador aqui? Eu vou usar a Bíblia. Se você disser que não tem pecado, você o faz mentiroso. Esse negócio de ser crente é muito complicado. Não é nada complicado, é simples assim. Deus o fez pecado, eu não sou mais o pecado. Ele me libertou da presença do pecado. Ele me libertou do pecado. E daqui a pouco, já, um som que eu e você vamos reconhecer. E o número da senha do seu convite para as bodas do Cordeiro vai brilhar diante de você. Aleluia! Aleluia! O pecado não terá mais domínio sobre nós. Eu vou tirar o terá para o não tem. Você concorda com isso? O pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. E literalmente o favor imerecido, por uma permuta, por uma compra, por uma troca, por uma decisão do próprio Deus. Ele se fez pecado e nós fomos feitos justiça. Ele morreu para que eu não morresse. Ele vive e eu vivo nele. Porque se ele morreu a minha morte, eu morri juntamente com ele na cruz. É justo, é lícito, é vital e verdadeiro que se ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. A fé se baseia nisso, amado, porque o evangelho é Cristo e Cristo crucificado, mas não mais lá na cruz, hoje sentado à destra da majestade santa, vivendo para sempre e reinando. É isso que nós viemos celebrar. A nossa substituição, a nossa vitória lá na cruz. Mas eu nem estava lá. Graças a Deus, porque eu seria mais um dos 11, dos 12, dos 500, dos seja lá quantos que fugiram quando a turba foi pegar Jesus e prendê-lo para crucificá-lo. A desculpa, você seria também. Você tem um sotaque como o dele. Você fala como ele, você andava com ele. Eu não. Inclusive, também meu nome é Cláudio Pedro. Pedro. Uma analogia aí. Oh, aleluia.
Quem acha que esse negócio de igreja é coisa séria? Não é invenção de homens, coisa de carochinha. Foi lá na cruz que Jesus ratificou a existência do corpo e delegou uma posição, colocou numa posição que ninguém pode tirar. O diabo não pode parar você, igreja, porque Jesus começou algo lá na cruz do Calvário e vai terminar quando o som da trombeta soar, e você vai deixar de ser igreja aqui na terra para ser igreja lá no céu. Mas ele não pode impedir isso. Que substituição abençoada e abençoadora, fofa, cheirosa e gloriosa. Oh, Jesus, bom demais. Eu era digno de morte, não sei você. Eu era digno de inferno, não sei você. Eu não sei se você já viu o clique de um 3.8 na sua frente. Tambor cheio. Eu vi 2 balas pinando no meu rosto. E nem era eu usando, tentando contra a minha própria vida. Era o diabo dizendo, ele não serve para nada, eu vou tirar. Perdeu. Pinou. Graças a Deus, nunca fui assaltado. Mas eu tive essa oportunidade de ver uma arma na minha frente e ela pinar 2 vezes. E não foi porque eu era santinho, certinho, bonitinho, cheirosinho, não. Foi porque Deus tinha algo realmente para fazer com a minha vida. E que a obra vicária de Jesus já tinha responsabilizado algo no reino do Espírito, ou contabilizado algo. Vida coberta de oração por uma mulher de oração. Aleluia. Mas o efeito da oração só foi possível por uma obra lá na cruz. Deus só fez agir com legalidade, com uma autorização. Aleluia. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, versículo 3 do capítulo 6, fomos batizados na sua morte. O versículo 4 diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo, igualzinho do mesmo jeito, da mesma forma, como aconteceu com ele, acontecesse comigo e com você. Gostou da explicação? Deu para entender? É simples assim. Como aconteceu com ele na morte, eu morri junto com ele, porque ele se identificou comigo. Era eu morrendo nele, mesmo eu não estando lá. E quando também, por causa da justificação, ele ressuscitou, eu me levantei juntamente com ele também em justiça. Eu não sei você, mas eu me levantei. Novo zerado. Preço pago, dívida paga, nenhum escrito de dívida mais. E ainda teve a compensação moral. Acusou, vai pagar pela acusação. O advogado que limpou a acusação diz agora tem calúnia e difamação. Vamos reparar? Com juros e dividendos, o diabo é envergonhado lá na cruz do Calvário. E Cristo vence ressuscitando. E pega o diabo, despoja-o de toda a autoridade, de toda a acusação, do domínio que Adão tinha dado a ele, das autoridades sobre as riquezas, o direito de infligir enfermidades, e para envergonhar, além dele ter o seu estoque esvaziado, ele sabe de uma coisa, tu não vai ficar nem com a porta do armazém, me dá a chave. E ele tem agora em suas mãos a chave da morte e do inferno.
E ele diz agora é o seguinte: vamos desfilar pelado, machucado, e na frente de toda a humanidade vai ser dito de você, perdedor, acusador mentiroso, não vale de nada. Era isso? Ezequiel fala sobre isso, acho que Isaías também, e também Ezequiel. E as pessoas virão e dirão sobre esse: era esse que assolava a humanidade? Era isso? Era isso aqui? Essa coisa que prendia e não deixava mais ninguém ser solto? Que acusava os irmãos diante da face de Deus? Olha que ousadia! O lugar que é do homem, o diabo chegava nos céus para acusar o homem. Você vai ver essa imagem acontecendo no livro de Jó. Quando os filhos de Deus rodeavam sobre a terra e traziam relatórios a Deus, o diabo ia no meio dos filhos de Deus e dizia: ei, teu povinho ali, os homenzinhos que tu criou, olha, e Deus, para não perder, né, que não perde para ninguém, diz: mas já que tu andou por aí, tu viu Jó? Homem íntegro, esse é uma Coca-Cola gelada no deserto, esse é top de linha, se desvia do mal, anda fazendo o que é certo, tem o temor do Senhor. Ao diabo, para dizer que Deus também estava cercando ele de favor e graça, diz: tira o favor dele. Sabe, amados, tudo que Jó viveu ali até pode se usar como exemplo em uma parábola para alguém que diga: não, é só um livro poético, para que você se identifique e diga: olha só, se eu andar íntegro, até o diabo vai ter que reconhecer. Se eu andar certinho diante de Deus, até o diabo vai ter que se calar e ouvir Deus me elogiar diante da acusação dele. Mas o diabo lança o favor diante de Deus, dizendo: olha, mas você também favorece? Você cuida? Você dá o ar para o pulmão dele respirar no meio de uma pandemia? Você faz eles sobreviverem, dando imunidade celestial? Também você cerca eles com favor e graça, trazendo um crente para evangelizar, aí faz o Espírito Santo convencer ele, aí faz ele aceitar Jesus e faz ele entrar na tua família? Bota ele na rua, faz ele nascer de uma relação não desejada, faz ele morar na rua, faz ele usar drogas. Deus não faz ninguém usar drogas, eu estou só colocando como se fosse uma acusação do diabo. Mas o diabo é que seduz o homem pela sua própria concupiscência. Quem não sabe o significado de concupiscência aqui? Eu não sabia. É desejo desenfreado. Você sabia que Deus te colocou um corpo com equilíbrio? Mesmo naturalmente teu corpo equilibrado é você bem? Qualquer disfunção de desequilíbrio traz transtornos. E disfunções desequilibradas de desejo vai fazer você querer comer açúcar demais quando você deveria comer açúcar de menos. Compulsão, uma força que me impele. Graças a Deus que eu não estava aqui pregando de manhã, eu posso pregar em cima da pregação de manhã. Pecado é pecado na igreja ou em casa. Carnalidade vai fazer você demonstrar um desejo desenfreado, que é chamado de concupiscência pela Bíblia. Você já viu uma pessoa que achou um bolo de dinheiro na rua, ninguém está vendo, ele sabe que não é dele, e guardou para quando talvez, sem ninguém anunciar, o dono se lembrar que perdeu o dinheiro? Quando o certo seria: achei, vou entregar em algum local que possa ter uma documentação que comprove que eu entreguei, me livrei do ilícito, e está na mão de alguém. Mas alguém criou um ditado, foi criado no inferno, com certeza isso: achado não é roubado.
Perder, perdeu. Azar o dele. Quem perdeu não fui eu. E talvez por uma necessidade, Senhor, Senhor, abre as portas dos céus, faz as janelas se abrir, que caia $1 milhão, o cara tropeça num bolo de dinheiro e diz, foi resposta divina. Deus não tem o Banco Central lá no céu. Deus não tem papel moeda lá no céu. Mas mesmo assim não falta recursos. Pastor, que analogias são essas? É para você ver como o diabo cerca de coisas que parecem ter sido você que decidiu. Você já se pegou pensando assim? Estava de boas, andando e disse, David nunca mais veio para aquele ensaio, eu vou quebrar a cara dele. Cara fuleiro, ele disse que ia tocar, ele disse que ia ensinar, disse que ia fazer, não sei, e faltou naquele... Não, são irresponsáveis. Começa a falar mal. David é pau, cara. David, ainda bem que ele não está nem prestando atenção, então a acusação não chega lá. Ele falhou e... Não vou nem mais chamar ele não. Aí aparece uma oportunidade que David tem o perfil, mas eu comecei a acusar. Mas eu sei que David não é isso. Por um acaso, David ligou para mim, mas meu celular estava descarregado. E ele faltou com justificativa. E eu começo a acusar, sem saber. E eu já vi que David dá certo. Já vi que ele funciona. Por uma falha, eu trago uma reputação. E às vezes a gente pensa isso como sendo normal. O diabo sugestiona tanto quanto o Espírito Santo. Vou dizer isso de novo. O diabo sugestiona tanto quanto o Espírito Santo. Agora você precisa entender como estão os teus ouvidos espirituais. O que me leva a agir, e a ação vai dizer de onde ela é. Árvores más dão maus frutos. Árvores boas dão uns bons frutos. E Jesus diz que isso é comparação entre mim e você, homens. Mas isso procede do coração. É o cerne da vida. É onde Jesus curou. É onde Jesus realizou a obra perfeita. No homem interior, no seu espírito. Eu creio um dia a Igreja Verbo da Vida, a Assembleia de Deus, Presbiteriana, todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tendo os olhos do entendimento abertos, para se verem aperfeiçoados em Cristo, para verem o resultado do penoso trabalho de Jesus em si mesmos, para quando chegar uma situação que eu ponha em dúvida a índole de um irmão amado, eu me lembre, ele não é assim. Então eu não vou cair no pecado, porque o pecado não me domina. Porque eu já fui liberto do pecado. Porque alguém já pagou o preço e já foi feito pecado por mim, eu agora tenho que andar na justiça. Porque eu sou a justiça de Cláudio aqui na terra. David é a justiça de David, Joyce é a justiça de Joyce. Não. Uma vez alguém estando em Cristo. Quem está em Cristo? Só alguns irmãos. Quem está em Cristo? Verbo da Vida Vitória, eu vou perguntar para você, para o diabo ouvir, para o céu ouvir, para todo mundo ouvir, inclusive você mesmo. Onde você está? Então, quando o diabo quiser te acusar, lembrando de Gênesis capítulo 2, depois da queda de Adão, onde Deus, que é onisciente, onipresente, mas também correto e justo, chega no ambiente onde Adão deveria estar e pergunta: Adão, onde estás? Quem consegue entender o que eu estou querendo chegar aqui? O diabo vai dizer: você está aqui, você é vitoriense, comedor de cuscuz, esse negócio de ser crente, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ir para a ceia, acreditar que um cara morreu e ressuscitou, que negócio é esse, rapaz? Isso é o ópio da humanidade, isso é religiosidade. Quem já ouviu alguma ideologia dizendo isso? Os que inventaram essa ideologia estão ardendo
Ou ainda vão arder mais? Porque já morreu e não confessou Jesus? Eu quero pregar mais, mas Ricardo e Luciana tiraram meu tempo. Quem aguenta até meia-noite? Ninguém. Ninguém. É melhor o pastor se calar, senta, toma ceia, vamos embora. Isaías 53, versículo 5 ao 6. A gente vai estar caminhando para encerrar. Já que não tem mais tempo, põe a letra aqui para mim, que eu quero ler nessa... Ótimo. Isaías 53, versículos 5 e 6, diz assim no 5, mas quem foi ferido? Não dispersa. Quem foi ferido? Eu vou perguntar de novo, que só a irmã Detinha que sabe. Quem foi ferido? Graças a Deus a igreja está aqui. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões de quem? Aponta para a pessoa que está do teu lado. Hoje você vai dizer, foi tu. Hoje você vai dizer com gosto. Diga, não, mas diga assim, foi você. Pastor, eu já sou crente. Calma. Moído pela sua iniquidade. Porque eu, graças a Deus, não. Nossas iniquidades, nossas transgressões. O castigo que traz paz para quem? Eu amo o Espírito Santo e eu vou insistir isso com você, você precisa compreender isso. O castigo que traz paz para quem? Não era para Jesus, não. Para Jesus trouxe uma agonia tão grande que ele suou sangue já no Getsemane. Quando ele pensou que ele ia gritar, Eli, Eli, lama sabachthani. A agonia dele foi tão grande que ele suou sangue. Um nível de estresse máximo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Passei tinindo. Ainda bem que a seta de Deus pegou nele. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pelas suas pisaduras fomos. Paulo, homem ungido, cheio de visão espiritual, ensinado por Jesus Cristo, disse, olha, a morte, que é a destruição do corpo, só foi por consequência do pecado, que é a destruição espiritual. Mas Deus, pela justiça de colocar o pecado nele, de colocar a dor nele, não só tirou o domínio do pecado, mas o efeito do pecado. Fomos sarados. Porque o que dava direito à doença e enfermidade era a legalidade do espírito decaído. Próximo. Todos nós andávamos como? Desgarrados, como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez o quê? A iniquidade de quem? Diga a sua, pastor. Não, fala de verdade, amado. Eu mandei você falar mal do seu irmão que está do teu lado, fala mal de mim. Diga a sua, pastor. Graças a Deus. Que bom que você está interativo e sabe, está entendendo o texto. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Aleluia.
Gálatas capítulo 3, 13, grupo de louvor, vem para cá. Para a gente dar a imagem de que está terminando e que a gente já vai tomar ceia. Cristo, por causa de tudo isso que ele fez lá na cruz do Calvário, por causa da decisão dele de aceitar o sacrifício, de ir ao inferno, de ir lá no inferno pregar a mensagem da salvação, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro será o quê? Maldito, amaldiçoado, isento de bênçãos, sem nenhum favor, sem nenhum agrado. Glória a Deus por Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, é o último para a gente começar. Diaconia já fica pronto aí. Aleluia. Filipenses capítulo 3, bota a partir do 8. Sete. 6. Não é contagem regressiva? 5. 4. Isso é Paulo se gloriando da sua justiça como homem, tá? Filipenses 3, 4 diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu, próximo, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, nenhum defeito, nenhuma acusação. O jovem Saulo de Tarso era o aluno nota 10. Ele seria talvez o próximo Jesus Cristo? Não, de jeito nenhum. O único que satisfez tudo, Jesus. Paulo era irrepreensível quanto ao conceito da prática da lei que ele fazia, mas Jesus foi o único que satisfez tudo. Mas o que para mim era ganho, ele tinha nota 10 na presença do seu professor Gamaliel, um mestre conceituado. Reputei-o como perda, por causa do quê? De Cristo. E esse Cristo que ele dizia, é loucura para o gentio e escândalo para o judeu. É melhor ser aquele que agarra a loucura de Deus e o escândalo para o mundo, do que ser escândalo para Deus e louco para Deus. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, Curios, dono, proprietário, Senhor sobre tudo e todos, aquele que manda, chefão, o dono de tudo, inclusive do meu e do seu nariz, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado onde? Deixa as pessoas olharem para você e verem Jesus. Foi para isso que ele te conquistou lá na cruz do Calvário. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé. Fé em quê? Em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, ou o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos.
Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas o faço o quê? Continua caminhando. Não desista. Todas as palavras e correções de Deus para a igreja foi para você manter-se caminhando. Não pare. A Santa Ceia é um memorial dizendo que Jesus é aquele que deu o primeiro passo, mostrando o caminho, para que você corra com perseverança, não olhando para nada, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da sua fé, baseado no que ele fez, vivendo o resultado do que ele conquistou, não deixando se abater pelas circunstâncias. Ei, eu estou dizendo para você, Jesus já fez, é prego batido, ponta virada, ele já disse, está consumado. O diabo não pode voltar o tempo do passado, porque Deus já tem um futuro para você. Aleluia. Quem acredita nisso? Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo daquele que foi morto com Cristo lá na cruz do Calvário, com o pecado, avanço para aquele Cristo que ressuscitou e está sentado à destra da majestade santa. Essa é a minha posição. Eu não estou lá no Calvário, morto lá no inferno. Eu estou nele, assentado nas regiões celestiais. É nesse intervalo do meio que eu devo me manter na posição certa, correndo na posição certa para o alvo. E o melhor de tudo, que Deus, como um atirador de elite, marcando com um laser, Jesus já está lá marcando o alvo. Você só deve continuar do mesmo modo que Ele te fez vencedor, mantendo-se firme e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Antes que eu pegue mais um versículo, vou fechar aqui. Antes, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a pergunta do século, a pergunta que não quer calar, a pergunta que Cláudio não resiste, tem que perguntar: e se apertar na segunda-feira? Continua caminhando. Mas e se vier uma acusação contra o povo do Senhor? Não vale encantamento, nem arma forjada, nenhuma maldição, nem encantamento vale sobre Israel. Pastor, o senhor não entendeu, é sobre Israel. Era o povo de Deus da velha aliança. Quem lembra que está em Cristo? Quem lembra em nome de Jesus que está em Cristo? Deus em Cristo uniu o gentio e o judeu para de dois corpos fazer um só. Então sobre você não vale maldição, nem encantamento, nem nada que o diabo queira acusar você, porque o que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. O efeito da cruz de Cristo foi salvação plena, satisfação da justiça, a exigência do Deus satisfeita. Quando Deus olha para a terra, Vitória de Santo Antão, no bairro onde você mora, sei lá, Bela Vista, Redenção, Cajá, seja onde você mora, quando Deus olha para a terra, para a Vitória de Santo Antão, Ele vê o sangue de Jesus, e Ele diz: já está pago, já está feito, está quase na hora de eu ir buscar, mas já está tudo feito. O que Deus quer de mim e de você? Que a gente pegue esse conhecimento e comece a viver com intensidade.
com intencionalidade. Então não vem mais para um culto de Santa Ceia, para um culto de quinta-feira, para o culto de terça-feira, seja qual for o culto, até o teu culto matinal, o teu culto familiar, o teu culto do lar. Não vai de qualquer jeito, vou bater meu cartão. Não, vai celebrando, porque a vida indissolúvel de Deus está em você. E é por causa dessa vida que você se levanta todo dia e diz: graças a Deus, esse é o dia que o Senhor fez para que eu me alegrasse nele. E um dia de ceia, um culto de Santa Ceia, é o dia que eu tiro o pé do chão, tiro onda, vou dando soquinho no ar, vou dançando sem música, porque eu sei que eu vou celebrar a minha vitória em Cristo Jesus. Dia de Santa Ceia não é o dia de chorar, pobrezinho nasceu em Belém e morreu lá em Jerusalém. Desprezado, homem de dores, é assim que a Bíblia diz. Mas ele não ficou lá no desprezo, nem nas dores. Ele hoje é Senhor sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia diz que por causa desse sacrifício dele, ele herdou um nome que está acima de todo o nome. E o nome dele, quando é mencionado, o reino do Espírito, o reino natural, seja no céu ou debaixo da terra, abre os ouvidos e treme. Nesse nome há poder. Nesse ato de obediência dele, eu posso respirar e cantar, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E o diabo vai dizendo: mas aquele câncer, mas aquele diabetes. Primeiro, amado, fica tranquilo, não diga nunca mais na sua vida: meu diabetes, minha pressão alta, meu AVC, minha doença, minha gripe, minha sinusite. Joga isso tudo na conta do miserável. Diga: seu diabetes, Satanás. Até o nome parece aquelas dançarinas do inferno, as diabetes. Vai dançar com o diabo para lá. Sinusite vai arder lá no nariz do diabo. Covid-19, faça ele asfixiar, que ele fique roxo sem conseguir respirar. Ele já tem problema de aneurisma, né? A pisada que Jesus deu. Deixa ele ter AVC, deixa ele ter tudo que ele diz que é seu, porque Jesus já levou. Eu vou dizer de novo: Jesus já levou. Então não receba pacote de enfermidade, não receba a condenação do pecado. Anda na justiça de Deus, celebra a vida que Jesus te deu. Quem está pronto para celebrar a ceia do Senhor? Quem está pronto para dançar como nunca dançou na presença do Senhor? Sabe, na velha aliança, Davi foi conhecido e até desprezado, porque quando ele celebrou a arca da presença de Deus voltando para o povo de Israel, ele dançou com todas as suas forças, ele dançou com tudo que ele tinha, e a mulher dele desprezou ele no coração, a filha de Saul. Disse: que coisa ridícula, olha para aí, homem velho sem vergonha, dançando na frente das filhas e dos filhos de servo, um rei de Israel. Oxe, tá vendo? Se fosse meu pai, ele não dançaria assim. Aí Davi disse: muito bem, é por causa desse tipo de atitude que Deus escolheu a mim, não teu pai. E já que você me desprezou, olha, fica tranquila, eu não te quero mais. E sabe o que aconteceu com essa mulher que desprezou Davi no coração? Você entendeu isso? Ela era a rainha de Israel, do reino que duraria 40 anos de paz e prosperidade. Mas ela resolveu ser uma mulher seca, na alma e no ventre, porque ela desprezou um homem que se derramava plenamente diante de Deus. Deixa eu dizer para você entender: pessoas vão até criticar você se derramar, esse negócio de se derramar na presença de Deus, de soltar para sorrir, de correr, de se alegrar. Amados, é melhor você agir como um louco diante de Deus, do que um que sabe tudo e desconhece de Deus. Sorria na presença do seu pai, grite, chore, se alegre, mas saiba que o diabo não pode te motivar a nada. O diabo não pode tirar teu sono, o diabo não pode tirar tua paz, o diabo não pode tirar tua alegria, o diabo não pode tirar tua saúde, o diabo não pode mexer nas tuas finanças, o diabo não tem nada, porque Deus foi quem te deu tudo. A Bíblia diz que em Cristo nós recebemos todas as coisas, inclusive o que você está precisando agora. Já está acreditado.
Use o crédito. Ei, fica de pé. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela identificação. E quem lembra o nome do livro? Do irmão E.W. Kenyon, Identificação. Procure esse livro. Busque esse livro. Pegue a Bíblia junto com ele, porque esse homem de Deus foi um dos influenciadores das ministrações de justiça de Deus do Kenneth Hagin. Aleluia. Eu não esqueci nada, eu estou percebendo uma direção do Espírito. Aleluia. Quem ainda está com algum incômodo no corpo aqui? Quem ainda está sentindo algum sintoma no corpo aqui? Todos sarados? Amém, vem cá. Oh, aleluia. Essa tranqueira vai sair para nunca mais voltar. Eu vou perguntar uma pergunta bem óbvia. Como Jesus: cego, o que tu queres que eu te faça? Queres o quê? Oh, aleluia. Eu sei da unção que está fluindo nesse ambiente. Não é por Cláudio, mas é pela fé. Uma das coisas que a fé estimula a gente é não sentir, nem se mover pelo que está sentindo ou vendo. Era isso a frase correta. Não é pelo que sente, nem pelo que vê, mas porque se predispôs a crer. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Em nome de Jesus. Todo sintoma fora. Em nome de Jesus, pelo poder de vida do Espírito Santo, a lei de vida. Aleluia. Do alto da cabeça à planta dos pés. Restauração. Restituição. Aleluia. E realinhamento. Isso mesmo. Quem recebe tem gratidão. Nome de Jesus. Pela fé, sarado e curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Eu só vou sair disso quando Deus mandar eu parar. A paz que excede todo o entendimento. A paz que não olha para o sentimento. A paz que não olha para a circunstância, mesmo estando diante dos olhos. Mas a paz que confia no Deus que disse: já está feito. Já está pronto. Já está tudo bem. Se passar pelas águas, não vai submergir. Se passar pelo fogo, nem cheiro de fumaça. Se passar, não ficar, passar, não ficar, é leve e momentâneo, é leve e momentâneo. Isso, pela fé se recebe. Obrigado, Pai, por ela recebendo tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder que ressuscitou Jesus. A mesma força que tirou ele do inferno. E trouxe um corpo glorificado. Aleluia, receba em nome de Jesus. Força nova, ânimo novo. Para viver as batalhas da vida não como perdedora, mas como mais que vencedora. Porque o diabo se levanta para cair. A acusação dele sobre você, sobre os quadros que ele pintou, joga tudo fora. E recebe a imagem que Deus te deu.
filha sarada, curada, família estabelecida em Deus e uma mente sarada, em nome de Jesus, pela fé, aleluia, aleluia. Quem crê que Deus ainda é aquele que sara? Esse mesmo homem, falando sobre identificação, ele ainda fala sobre o Deus que em Cristo é ainda aquele que cura. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que creem, quem crê aqui? Levanta a mão bem alto aí que eu quero ver se você crê. Pastor, é para andar assim, não precisa ver, é para crer. Eu sei, mas eu preciso saber se você crê. Do seu interior, do seu espírito, confere aí se tem uma torneira, um registro. Se tiver, joga fora, não foi Deus que colocou não. Ele colocou fontes que jorram para a vida eterna. Do seu interior fluem rios, rios de vida, rios de vida, rios de vida, rios de vida. E é sobre isso, amados. A Santa Ceia é simplesmente sobre isso. Tudo que Ele conquistou para nós termos uma vida abundante. Diga: Satanás, deixa eu te avisar, assim que acabar o culto, quando eu for me embora, fecha os olhos, tapa os ouvidos, porque da minha boca vai sair luz de glorificação ao Senhor, e a minha vida vai brilhar tão grande, tão forte esse brilho, que vai te encandear, e você vai me perder de vista, porque para onde eu for, a glória do Senhor vai comigo. Para onde eu entrar, o Senhor entra comigo, seja saindo, seja entrando, a presença do Senhor me acompanha, e ao meu redor acampa-se o anjo do Senhor, e eu estou protegido, imunizado e satisfeito no meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por esses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o suco de uva. Nós celebramos a vitória de Cristo lá na cruz e cremos na consagração desses elementos, trazendo à memória a vitória de Cristo lá na cruz do Calvário, trazendo à memória que Ele se sacrificou, se entregou para morrer a nossa morte, mas Ele também nos entregou a sua vida, a vida perfeita, a vida que agrada a Deus, a vida que prospera, que avança, que dá certo. E é isso que, ao receber esse pão e esse vinho, vamos celebrar a carne e o sangue que nos faz um em Cristo Jesus. Aguarde o diaconia te entregar e vamos louvar ao Senhor enquanto recebemos esses elementos.